Você já ouviu falar do processo de osmose reversa? Ah, ficou curioso, ficou curiosa, né? Depois da vinheta, bora! Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, professor Pedro na área. Osmose reversa é um processo muito utilizado aí, galera, para limpar impurezas de uma água, onde quando você tem solutos de baixo peso molecular, utilizado até mesmo para você dessalinizar, né, uma certa quantidade de água. E ainda nesse vídeo eu vou estar dando um pequeno bizu sobre isso daí, que já apareceu em uma ou outra questão de prova e muitas vezes a galera não se liga. E eu já comecei falando desse exemplo aí da osmose reversa, porque na nossa aula de hoje, nessa videoaula, continuando aí o estudo dos processos de transporte através da membrana, vamos falar um pouquinho aí de osmose, galera. No vídeo anterior, falamos sobre, perdão, no vídeo anterior, falamos sobre difusão simples, falamos sobre difusão facilitada, e agora vamos falar da osmose, que muitos autores aí, muitos professores falam ser um tipo especial de difusão. Porém, na osmose, ocorre a difusão, ocorre a passagem de água, que é um solvente, através de uma membrana semipermeável. Então, se lá na difusão nós tínhamos passagem de soluto, aqui na osmose nós temos passagem de solvente, ok? Na difusão nós não tínhamos gasto de energia. Na osmose também não temos gasto de energia. Então também é um processo aí, é um transporte passivo, sem gasto de energia, sem gasto de ATP. Porém, aqui quem passa é o solvente, aqui quem passa é a água. Vamos dar uma olhada no exemplo clássico aqui para a gente entender. Galera, eu vou estar dando uma olhada aqui para o lado, porque tem uma telinha um pouquinho maior, vocês me desculpem, né? O professor não enxerga assim, meu Deus, que visão maravilhosa. Então, vocês me perdoem se eu der uma olhadinha aqui para o lado. Estou olhando para o monitor aqui, que é maior um pouquinho. Vamos lá. Nós temos aqui esse tubo, dividido no meio por uma membrana que nós chamamos de membrana semipermeável. E essa membrana é dita semipermeável pelo seguinte: ela deixa passar água, mas não deixa passar solutos. Ou seja, por essa membrana semipermeável, a água é capaz de passar, mas os solutos não. Passa água, não passam os solutos. E percebam que nós temos uma quantidade pequenininha de soluto aqui, uma quantidade bem maior de soluto desse outro lado. Beleza? Nós temos aí algumas bolinhas aqui e muitas bolinhas aqui do outro lado se comparar. Várias bolinhas a mais. Qual é a ideia? A água ela vai passar no intuito de igualar as concentrações. E concorda comigo que para eu igualar as concentrações desses dois meios, eu vou ter que fazer a água passar de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto? Opa, tirei do lugar aqui, vamos lá, sem querer, galera. E foi. Vocês concordam comigo que para a gente igualar as concentrações desses dois meios, nós vamos precisar pegar água daqui e jogar para cá? Ué, professor, mas por quê? Olha o segundo tubinho aqui. Na verdade, a segunda situação desse tubinho. Olha o espaçamento das moléculas de soluto para a quantidade de água. Vocês concordam comigo que está igual? Aqui eu tinha um soluto bem mais espaçado e aqui do outro lado mais soluto mais espremidinho. Na segunda situação eu tenho o soluto que estava muito espaçado já não está tão espaçado assim. E o soluto que estava bem espremido não está mais tão espremido assim. Quando a água passou aqui, perdão, quando a água passou aqui, houve uma dissolução maior desse soluto. Nós tivemos aí um espalhamento, digamos assim, maior desse soluto, porque nós colocamos ali um volume um pouco maior de água.
Então, no caso da osmose, galera, a ideia é a passagem de água no sentido de igualar as concentrações dos meios hipertônico e hipotônico, deixando eles, no caso, isotônicos. E para que a água consiga igualar as concentrações dos meios, ela tem que passar do meio onde tem menos soluto para onde tem mais. Porque aí ela dá uma diluída naquele meio, o soluto que estava todo espremidinho se espalha mais um pouco e nós vamos igualar as concentrações aqui dos dois lados do tubinho. Beleza? Então a passagem de água por osmose, ela se dá do meio hiper para o meio, ou perdão, a passagem de água se dá do meio hipotônico para o meio hipertônico. Beleza? Na difusão, nós tínhamos o quê? Passagem de soluto. E a passagem de soluto se dava do meio hipertônico, mais concentrado em soluto, para o meio hipotônico, a favor do gradiente de concentração. Show de bola. No caso da osmose, não é o soluto que passa, é o solvente, é a água. E a água, ela vai passar do meio hipotônico, do meio que tem menos soluto, para o meio hipertônico, para o meio que tem mais soluto, no intuito de igualar as concentrações. Sabe aquele suco que você compra em mercado mega concentrado, que rende não sei quantos mil litros lá? Você bota um pouquinho de nada daquele suco, ele está extremamente amarelo, por exemplo, se for de maracujá, enfim. E aí o que, que você faz? Você coloca água. Quando você coloca água, ele fica menos amarelão. Por quê? Você diminuiu a concentração daquele meio. A ideia aqui é parecida. É como se esse meio aqui fosse o suco lá do mercado, amarelão. Para você deixar ele numa concentração equivalente de um meio menos concentrado, digamos assim, você bota água nele. E aí ele fica menos amarelo. Nessa segunda situação, seria lá o suco, não vou falar a marca para não fazer propaganda, seria o suco aí menos concentrado, já pronto para você beber, ok? Então, recapitulando, osmose é um processo também de transporte passivo, não rola gasto de ATP, não tem gasto de energia aqui. Só que na osmose ocorre a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aqui, galera, vamos retomar um conceito que é chamado de tonicidade. Já explicamos o que é o meio hipertônico, o que é o meio hipotônico, isotônico, enfim. Mas o termo tonicidade, o que é tonicidade? É a capacidade de uma solução em fazer uma célula ganhar ou perder água. Ou seja, dependendo, né, da solução em que você coloque uma célula, essa solução ela pode fazer a célula ganhar ou perder água. E aí nós temos o meio hipertônico, que é o meio mais concentrado, meio hipotônico, que é o meio menos concentrado, e o meio isotônico, que é o meio de concentração igual ao da célula. Beleza? Então, se você pega a célula e coloca ela num meio hipertônico, o meio está mais concentrado que a célula. Se você pega a célula e coloca ela num meio hipotônico, se o meio é hipo, a célula é hiper, a célula está mais concentrada. E se você coloca a célula num meio isotônico, célula e meio, célula e solução, estão com concentrações iguais, estão com concentrações equivalentes. Beleza, galerinha? Então isso aí é o conceito aí de osmose e de tonicidade. Agora, eu falei para você que tem esse papo aí de colocar célula numa determinada concentração e tal, e a gente tem que dar uma olhadinha nisso aqui. Nós temos dois modelos de célula aí. O modelo de célula animal, geralmente se usa hemácias, e a célula vegetal. Bora analisar primeiro a célula animal. Peguei a hemácia e coloquei a hemácia numa solução hipotônica. Galera, se a solução é hipo, a hemácia é hiper, ela tem mais soluto. E quem tem mais soluto, puxa a água. Opa, lembra que na osmose é a água que passa?
E lembra também que na osmose a água passa do meio hipo para o meio hiper para igualar as concentrações? Pois é. Quando eu coloco uma célula animal num meio hipotônico, e logo a célula é hiper, ela começa a ganhar água, incha, rompeu. Foi lisada, foi rompida, né? E esse rompimento da célula nós chamamos de plasmoptise, que é um termo genérico para a lise dessa célula aqui. Mas como nós estamos falando de hemácia, que é uma célula do sangue, pode vir também com esse nome, hemólise. Lise é quebra e hemo, né, vem de sangue, uma célula do sangue. Mas o termo genérico é plasmoptise. Tem até aquele macetinho. A célula recebeu água, inchou. O que teve? Plasmoptise. Explodiu a célula. Tanto ganhou água que explodiu. Célula rompeu. Plasmoptise. Ok? Se eu coloco a hemácia numa solução isotônica, hemácia e solução estão com concentrações iguais. Então, a quantidade de água que entra, a quantidade de água que sai é a mesma. A célula nem vai inchar e nem vai murchar. Ok? Vai ficar, digamos assim, na mesma solução isotônica. Agora, se eu coloco a hemácia em uma solução hipertônica, se a solução é hiper, a hemácia é hipo. E lembra, como é que ocorre a passagem por osmose? Osmose, passagem de água do meio hipo para o meio hiper. Então, se eu coloco a minha hemácia numa solução hipertônica, ela, a hemácia, está hipotônica. E se a hemácia está hipotônica, ela começa a perder água. Perde água, ela murcha. E essa célula murcha nós chamamos de crenação. Esse processo no qual a célula murcha, nós chamamos de crenação. Beleza? Se a hemácia começa a ganhar água, incha, explode, rompe, plasmoptise ou hemólise. Se ela está no meio isotônico, nada acontece, ela fica na mesma. Se a hemácia começa a perder água, ela murcha, crenação. E na célula vegetal, professor? A análise é exatamente a mesma. Coloquei a célula vegetal num meio hipo, a célula é hiper. Se a célula é hiper, ela começa a ganhar água. Ah, e rompe, explode, plasmoptise? Não. Como não, professor? A célula vegetal ela não rompe, ela não vai ter a plasmoptise. Por quê? Por causa da parede celular. A célula vegetal ela tem parede celular. Então a parede celular, se ela está inchando, a parede celular faz uma força contra, segura ali a onda e não deixa a célula romper. Então, se perguntar na tua prova por que a célula vegetal não rompe quando ganha água, é porque ela tem a parede celular e a parede celular não deixa isso acontecer. Agora, ela fica inchada? Sim. E esse processo nós chamamos de turgescência. A célula vegetal nós dizemos que ela está túrgida. E agora toma cuidado com isso, galera. Na célula animal, essa aqui é a célula normal. A célula saudável, digamos assim. Na célula vegetal, a célula saudável é a célula túrgida, com bastante água. Água esta que fica armazenada no vacúolo de suco celular. Beleza, galera? Então, cuidado, ó. A célula aqui ela está ganhando água e essa água ela vai ser armazenada lá no vacúolo de suco celular. E aí a célula ela fica inchada. Célula vegetal saudável, célula vegetal normal é uma célula túrgida no estado de turgescência, inchada. E lembra, não rompe por causa da parede celular. Se eu coloco a célula vegetal numa solução isotônica, ela não vai ficar recebendo água que nem a célula que está túrgida, beleza? E aí nós simplesmente dizemos que ela está flácida, ok? Agora, se eu pego a célula vegetal e coloco ela numa solução
hipertônica, se eu coloco a célula vegetal num meio hipotônico, tal qual a célula animal, se o meio é hiper, a célula, agora vegetal, ela é hipotônica. E se ela está hipotônica, ela perde água por osmose. E quando ela perde água, ela dá também aquela murchada. Só que olha só, nesse caso aqui, não é igual a da célula animal. Quando a célula vegetal ela começa a perder água, veja que vários pontos da membrana se descolam da parede celular. E nós chamamos esse processo de plasmólise. A célula está plasmolizada. Beleza? Célula vegetal, vamos recapitular. Colocou na solução hipotônica, a célula vegetal está hiper. Começa a ganhar água. Vai romper? Não. Por quê? Por causa da parede celular. Ela vai ficar túrgida. E a célula vegetal normal, a célula vegetal saudável, ela é túrgida. Bastante água acumulada lá no vacúolo de suco celular. Coloquei na solução isotônica, ela fica flácida. Coloquei a célula vegetal agora na solução hipertônica. Se a solução é hiper, a célula vegetal é hipo. Se a célula está hipo, lembra, por osmose, ela vai perder água para o meio. Vai perder água, ela vai ficar plasmolizada. Processo de plasmólise, né? Vários pontos ali na membrana celular vão se desgrudar da parede celular. Agora, dá para resolver isso? Sim. Se eu pego a célula que está plasmolizada e trago ela da solução hipertônica para a solução hipotônica, ela estava assim, eu tirei ela do meio hiper, coloquei no meio hipo, agora a célula novamente está hiper, ela começa a ganhar água, ela vai voltar ao normal. Esse processo de você pegar uma célula plasmolizada e fazê-la voltar ao normal é um processo que nós chamamos de deplasmólise ou desplasmólise. Beleza? Deplasmólise ou desplasmólise. Pegar a célula vegetal da solução hipertônica, onde ela está plasmolizada, e colocá-la numa solução hipotônica para que ela ganhe água e volte ao seu estado normal, que é o estado túrgido, estado inchado. Ok? Agora uma observação, galera, um detalhe aqui para ser bem preciosista com vocês. A água, ela entra com facilidade maior na célula animal. É mais difícil para a água entrar na célula vegetal. E por que isso? Novamente por causa da parede celular. Beleza? Na célula vegetal, até coloquei aqui um resuminho. Na célula vegetal, graças à parede celular, há uma pressão contra a entrada excessiva de água, pressão de turgor. E aí nós temos um déficit de pressão de difusão, que é igual à pressão osmótica menos a pressão de turgor. E quando a célula está túrgida, essa pressão osmótica, né, ou seja, a força, né, para questão aí da não entrada de água, tá contra a entrada de água, né, ela se iguala aí à pressão de turgor, beleza? Quando a pressão osmótica se iguala à pressão de turgor, que é esse PT, né, é uma pressão contra a entrada excessiva de água, nós temos aí a célula túrgida, beleza? Galera, isso aqui é um detalhe bem específico, acho muito pouco provável isso aqui cair, mas estou falando aí só mesmo para... vai que aparece algum dia aí, você já vai estar pronto. E aqui, vamos lá, basta você saber que é mais difícil entrar água na célula vegetal por conta, né, da parede celular que gera uma pressão de turgor. E se ele colocar essa formulinha, apenas saiba que quando a pressão osmótica se iguala à pressão de turgor, isso menos isso vai dar zero. Então esse DPD, esse déficit de pressão de difusão, vai estar igual a zero. E a gente diz que a célula está aí túrgida. Beleza? E agora vamos dar alguns exemplos aí de osmose, pessoal. Primeiro, o que acontece se colocarmos um peixe de água salgada na água doce? Galera, o peixe de água salgada, você colocando ele na água doce, com certeza ele vai estar hipertônico em relação à água doce. Então, se o peixe é hiper, a água é hipo. E aí lembra, galera, guarda esse tipo um mantra. Sal puxa água. Aonde tiver maior concentração de sais, que são solutos,
vai puxar água. Por isso que a água ela passa do meio hipo para o meio hipertônico, porque sal puxa água. Beleza? Solutos vão puxar água. Onde tem mais soluto, vai puxar água, ok? Então o peixe de água salgada na água doce, ele vai ser hiper. Logo, o meio, né, que é a água doce, vai ser hipo. Então esse peixe começa a ganhar água por osmose, uma vez que ele, peixe, é hipertônico. Beleza? Segundo exemplo, salgar a carne para conservar. Por que se coloca sal na carne para conservar? Tem fundamento? Sim. Por quê? O que estraga a carne? Algumas bactérias decompositoras que ficam ali, por exemplo, e que vão acabar apodrecendo a carne. Só que quando você joga sal ali, você tira a água da região. Inclusive vai desidratar bactérias que estejam ali naquela região. Beleza? E tirando água ali da região, você prejudica essas bactérias, porque essas bactérias precisam de água para o seu próprio metabolismo. Então, se elas não conseguem realizar o metabolismo delas, elas vão acabar morrendo, pelo menos boa parte delas. E isso vai acabar conservando a carne, uma vez que são essas bactérias, a ação dessas bactérias, que vão acabar apodrecendo, estragando a carne. Coloquei aqui, ó. A perda de água irá dificultar a proliferação de micro-organismos responsáveis por estragar a carne, promovendo sua desidratação, pois estes precisam de água para realizar diversas reações metabólicas, ok? A salada que murcha, galera. Folha de alface. Ai, professor, temperei uma salada há meia hora atrás, coloquei lá vinagrete, sal, blá, blá, blá. Aí você olha, professor, minha salada estava toda murcha. Tava tão bonita a folha de alface quando eu temperei. Agora tá tudo murcho. Por quê? Tu colocou um sal ali, sal puxa água. Quando você tempera a tua salada lá, a folha de alface, a folha de alface vai desidratar. As células vegetais que estão ali vão perder água para o meio. E aí a alface murcha. Né? Você poderia, por exemplo, temperar logo na hora de comer. Aí ela vai ficar bonitona lá para você. Beleza? Outro exemplo, jogar sal na lesma. Para fazer isso, né? Mas qual é o fundamento? Quando você faz essa maldade com o bicho, você jogou sal na superfície do corpo dela, a região aqui da superfície dela, né, vai ficar hipertônica e ela por dentro hipotônica. Logo, a região interna dela vai começar a perder água por osmose. Você jogou sal, a região ali em volta dela ficou hiper, ela começa a perder água, vai desidratar e pode morrer. Então, não jogue água numa lesma, por favor, ok? Aí alguns exemplos de osmose, pessoal, contextualizando aí. Esses dentre N exemplos que já caíram em prova, mas para vocês terem uma ideia de contextualização de como isso aí cai, beleza? E aí, pessoal, a tal da osmose reversa, né? Bom, se a osmose reversa, deve ser ao contrário, né? Se a osmose é passagem de água de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, a osmose reversa ou inversa deve ser a passagem de água no sentido contrário, de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. Sim. E para que a gente usa isso? Para despoluir um tanto de água, para dessalinizar a água. E como é que isso acontece? Tu coloca aqui um tubo, e esse tubo ele está dividido aqui no meio com uma membrana semipermeável. E qual é o papo dessa membrana semipermeável? Deixa passar água, não deixa passar soluto. Beleza? Que nem a gente viu lá no começo da aula. E você aplica uma pressão aqui nessa região, onde está aqui, por exemplo, salgada. Aqui está com bem mais sal. Você aplica uma pressão aqui. Essa pressão aplicada vai acabar gerando a passagem de água contra, né, o sentido natural da osmose. Por osmose, o que deveria acontecer? A água deveria passar pela membrana semipermeável, de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Aqui, no caso, muito mais soluto, diga-se de passagem. Porém, quando eu aplico essa pressão aqui, a água ela vai ser, digamos, forçada
a passar por essa membrana semipermeável, não de onde tem menos para onde tem mais, mas sim essa pressão aplicada vai fazer com que a água passe de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. E aí você acaba que dessaliniza essa água, porque o tanto de água que estava salgada aqui vai passar para lá, o soluto não passa, pronto, você dessalinizou a água. Então tá aí, galera, um exemplo de osmose reversa, dando mais esse detalhe aí para vocês, conteúdo completão, só para aquilo, né, para a gente se resguardar, vai que aparece na tua prova. E antes de irmos embora, galera, vamos resolver só essa questãozinha aqui, para a gente ter uma ideia de como cai? Vamos lá, já está acabando. Quem ficar até o final, eu jogo aí para você que você vai passar na tua prova, no vestibular, no Enem, no curso que você quiser. Só terminar de resolver essa questão aqui, vamos lá. Hemácias humanas foram colocadas em 3 soluções com diferentes concentrações salinas, soluções A, B e C, e as variações de seus volumes após certo tempo foram analisadas e ilustradas no gráfico a seguir. Em relação à tonicidade do citoplasma das hemácias humanas, as soluções A, B e C são respectivamente. Então vamos lá. Ele está dando aqui, né? Ele colocou hemácias humanas em 3 soluções. Solução A, solução B e solução C. E ele está mostrando para a gente o gráfico do que aconteceu. Beleza? Quando eu coloco na solução A, ó, o volume da célula no eixo Y e o tempo no eixo X. À medida que o tempo passa, na solução A, o que acontece com o volume da célula? Vai aumentando. Beleza? Então, quando eu coloquei na solução A, o volume da célula está aumentando. Se o volume da célula está aumentando, é porque essa célula, na solução A, está ganhando água. Beleza? Ou seja, se na solução A, se quando eu coloco a minha hemácia na solução A, ela aumenta de volume, significa que ela está na solução A ganhando água. E se ela está ganhando água, significa que a solução A é hipotônica. Lembra, galera? Eu falei já 500 milhões de vezes nessa aula. Na osmose, a água é que passa. E a água passa da solução hipotônica para hipertônica. Do meio hipo para o meio hipertônico. A hemácia na solução A está ganhando água. Então, a hemácia está hipertônica. Logo, a solução A ela é hipotônica. Na solução B, perceba, nada acontece. Passa o tempo e o volume da hemácia não se altera. Se o volume da hemácia não se altera, significa que a quantidade de água que entra e que sai é a mesma. Exemplo, 20 moléculas de água saíram, 20 moléculas de água entraram. 15 moléculas de água saíram, 15 moléculas de água entraram. As soluções, né, o meio da solução B e a hemácia estão aí isotônicas. Então a solução B, como não tem variação de volume, a solução B ela é isotônica. Já a solução C, veja, com o passar do tempo, na solução C, a hemácia ela está murchando, está diminuindo o seu volume. Se essas hemácias na solução C estão diminuindo o volume, significa que as hemácias, quando colocadas na solução C, estão perdendo água. Se elas estão perdendo água, significa que a solução é hipertônica. Beleza? E aí, cuidado, galera. Ele está pedindo qual é a tonicidade, né, das soluções. Ele não está pedindo da hemácia. Beleza? A solução A, hipotônica. A solução B, isotônica. E a solução C, hipertônica. Beleza? Gabarito aí, letra C de certo. Beleza, pessoal? E vamos ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu venho dar aquele suporte. No mais, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário, porque aí você dá aquela valorizada no trabalho e vamos estar produzindo cada vez mais conteúdos para te ajudar
para aí engrandecer os seus estudos. Um forte abraço, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.